Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Igor Maquieira, Meio Ambiente e Clima. Você que está chegando agora, gosta da verdadeira ciência? Então aqui é o seu lugar. Inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe bastante esse vídeo, deixe seu like. Quem puder, faça a sua colaboração, o link está na descrição. Bom, hoje dou início à série Replay, nesse tempo de pandemia, nesses tempos conturbados, né? E para dar início a essa série, Replay, nada melhor do que ele, o meu amigo, o ilustre doutor Luiz Carlos Baldissero Molion, abordando os problemas dos modelos climáticos. Bom, sem mais rodeios, vamos reassistir essa brilhante entrevista, essa brilhante aula que o Dr. Molion forneceu a este canal. Forte abraço. Amanhã, continuando a série, tem Dr. Tiago Maia e Dr. Ricardo Augusto Felício abordando o seguinte tema: maior aquecimento de todos os tempos? Será? Vamos lá, pessoal. Acompanhe aí. Espero que todos gostem bastante. Fenômenos que causam grandes impactos, como, por exemplo, tsunamis. Né? Para você ter uma ideia, coisa que os modelos não conseguem simular bem, é a variação da temperatura dos oceanos nesses últimos 100 anos. De 1900, do início do século para cá, eles não conseguem. Particularmente, aquele primeiro aquecimento que ocorreu, o primeiro aquecimento global que ocorreu, de 1925, mais ou menos, até 1945. Aquele aquecimento não é nada bem simulado em modelo nenhum. E também, obviamente, os oceanos não são. Então, por exemplo, o Oceano Pacífico vinha frio, 46 até 76. Depois, na metade de 1976, ele simplesmente virou de frio para quente. A água tem uma capacidade calorífica muito grande, tem uma inércia muito grande na mudança. E a pergunta é, por que virou tão rapidamente assim? Em questão de meses, 2, 3 meses, a água do Pacífico Equatorial já estava quente. Então eu fui olhar, eventualmente, outras causas que poderiam ser responsáveis por isso. E o que eu vi foi uma série de terremotos lá no lado oeste do Pacífico, próximo da Indonésia, da costa norte da Austrália, que é a chamada piscina de água quente do Pacífico. Lá as temperaturas são superiores a 28 graus centígrados, chegando muitas vezes a 30, 31 graus. Então ficam uma piscina de água quente lá no oeste do Pacífico. Eu verifiquei que de junho de 76 até outubro de 76, tivemos pelo menos 4 grandes terremotos que ocorreram exatamente nessa região. E terremotos superiores a 7,6 na escala Richter. Em particular, um deles, em 28 de julho de 1976, ele seguiu uma falha geológica, acertou a cidade de Tangshan, na China. T-A-N-G-S-H-A-N.
cidade de Tangshan, na China, acertou a cidade às 3 horas da madrugada. Você pode entrar na internet e verificar isso. O terremoto de Tangshan, 28 de julho de 1976. Igor, matou mais de 500 mil de chineses. Puxa. Foi à noite, grande parte morreu já esmagada pela destruição dos edifícios, e outra parte morreu depois, porque não teve condições de ser socorrida. Foi o maior desastre que nós já tivemos, o maior hecatombe, vamos dizer assim, que tivemos na história. Então, eu fiquei imaginando que, com essa série de terremotos disparando do lado da água quente, eu poderia ter, na realidade, disparado ondas internas no Oceano Pacífico que tenham trazido água quente para todo o Pacífico. Uma hipótese, né? Uma vez que, na realidade, o Sol já tinha passado do seu pico de atividade, que foi no século XIX, entre 1957 e 58. O Sol atingiu o máximo de atividade desses últimos 400 anos de registro que nós temos. Então, não poderia ser a entrada da radiação solar apenas com a redução de nuvens que teria causado essa mudança no Pacífico. Então, eu pensei, bom, se isso é verdade para o aquecimento das águas do Pacífico, então deve ser verdade também para o resfriamento. Aí voltei atrás, como esse resfriamento passado começou em 1946, durou até 76, eu procurei ver se no início desse resfriamento teria ocorrido qualquer coisa semelhante a isso. E me deparei com uma, que também é fácil de achar na internet, uma descrição da Guarda Costeira Americana com relação ao tsunami que ocorreu no dia 1º de abril de 1946. Esse tsunami foi resultante de um desabamento da lateral de um vulcão lá nas Ilhas Kurili, que ficam ao sul do Alasca. Uhum. Então, houve uma pedrada na água que causou um tsunami, segundo a Guarda Costeira Americana. A altura da onda original era 35 metros. Nossa! 35 metros. Eles falam em 110 pés de altura. Então, cada metro tem 3 pés aproximadamente. Então, 35 metros de altura. A temperatura em abril das águas ali próximo do Alasca é 3 graus centígrados. Então, esse tsunami trouxe água fria, se deslocou a uma velocidade de 800 km por hora, atingiu o Havaí em 4 horas e meia. O Havaí, naquela época, não tinha alarme contra tsunamis. Segundo o que está na internet, morreram 164 pessoas, que é muito, porque Havaí praticamente não tinha população nenhuma em 46, praticamente no término da Segunda Guerra. Muito pouca gente lá. As ondas chegaram no Havaí com 10, 12 metros de altura. E elas foram registradas, Igor, em Valparaíso, no Chile. Obviamente, lá no Chile, chegou um negocinho lá de 40, 50 centímetros. Mas veja que essa água fria começou lá próximo do Alasca e atravessou o Oceano Pacífico todinho. Aí, com esse feedback, a interação entre oceano e atmosfera, o clima começou a esfriar, a partir de 1946. Então, é provável que, tem que insistir que, na realidade, o principal processo físico mais importante para aquecer o ar, para aquecer a atmosfera, não é o efeito estufa, ou assim chamado efeito estufa, e sim
a condução de calor. O ar em contato com a superfície, ele se aquece, e uma vez que ele se aqueceu, a densidade dele diminui, ele adquire flutuabilidade e sobe, levando o calor que a gente chama por convecção, que é calor transportado com transporte de massa. Como nós estamos num planeta que 71% é coberto de água, fica muito claro que um dos controladores principais do clima do planeta é os oceanos. Você tem 71% da atmosfera justaposta, sentada em cima dos oceanos. Então, se por alguma razão qualquer que seja, a temperatura da superfície do oceano muda, o que vai acontecer? Muda a temperatura do ar. Tá? Então, se o oceano esfria, ou porque houve um aumento de nebulosidade, ou porque um tsunami na região quase polar trouxe água fria, não importa. Friou a água, o clima esfria. Eu posso dizer isso assim com muita tranquilidade. É isso que você viu agora no finalzinho de janeiro, temperaturas nos Estados Unidos, no meio oeste americano. E continua, né? Em algumas localidades continua isso. Não, e vai ter outra onda de frio, no mínimo mais um. Chicago, por exemplo, com temperaturas de 27 graus abaixo de zero. Isso aí eu vivi. Eu estava fazendo meu doutorado em meteorologia em Madison, Wisconsin. Eu citei. É do lado esquerdo do Lago Michigan. Chicago fica embaixo do Lago Michigan, aqui na ponta. Chicago fica embaixo aqui, na ponta do Lago Michigan. E do lado esquerdo é Madison, Wisconsin. O estado de Wisconsin e Madison. No inverno, de 72 para 73, eu peguei 35 graus abaixo de zero. E essa época, então, de 46 a 76, era uma época que continuamente, ou seja, uma frequência muito grande de invernos rigorosos. Tanto assim que a mídia, qual era o terrorismo climático da época? Isso eu vivi para você. E ainda mais estando em meteorologia. Veja bem. O terrorismo climático qual era? Estamos indo para uma nova era glacial. Se você entrar na internet, procurar capas da revista Time... Eu tenho até essas capas. Tem, né? Então, você vai ver que é estampado lá em letras garrafais, na capa, The Big Freeze, grande congelamento. Isso. Existia até reportagens que diziam como é que você devia conviver com a nova era glacial. Aí, em 76, que nós não sabemos por quê, porque eu acredito que tenha sido devido a essa grande sucessão e terremotos que ocorreu na piscina de água quente do Pacífico, em 76, o Pacífico vira de uma hora para outra. Começou a aquecer. Ao mesmo tempo, os satélites mostram uma redução de cobertura de nuvens. Então, acho que nós temos argumentos físicos bastante sólidos para dizer que esse aquecimento que houve, aquece o oceano e depois aquece a atmosfera. Esse aquecimento que houve na atmosfera nesses últimos anos tem causas naturais. Daí surgiram, num período, principalmente nesses últimos 20 anos, pelo menos 3 fortes El Niños, o de 1997 e 98, o de 2009 e 2010, e o de 2014 a 2016, esse último que nós passamos aí. E os El Niños, eles colocam muito calor na atmosfera. São milhões de quilômetros quadrados que ficam com temperatura no oceano, né, que ficam no Pacífico tropical, que ficam com temperaturas acima da média.
Então, coloca muito umidade que depois, ao ser convertida em nuvens e chuva, libera aquele calor que foi usado na evaporação da água. A evaporação, condensação da água é um processo físico termodinamicamente reversível. Ou seja, usa aí na ordem de 2,4 milhões de joules por cada quilo de água que é evaporado, mas quando esse vapor sobe e condensa, formando gotas de nuvens de chuva, libera esse calor para a atmosfera. Além do calor sensível, que é devido à temperatura aumentada. Então, Agora, os El Niño, só concluindo, os El Niño jogam muita calor na atmosfera, a ponto de os satélites mostrarem um aumento na temperatura global. Por exemplo, o caso do El Niño de 97 e 98, os sensores de micro-ondas a bordo do satélite mostraram um aumento de 0,74 graus centígrados globalmente. E nesse El Niño de 2014 a 2016, os sensores mostram um aumento de 0,86 graus centígrados na atmosfera global. Então, essa coincidência desses, provavelmente, ondas internas geradas por terremotos, redução da cobertura de nuvens e também a formação desses El Niños fizeram com que esse período de 76 até possivelmente 2005, como eu disse, eu estava trabalhando até 98, mas acho que essa análise com esse filtro de Roderick Prescott nos dá a entender que o período quente foi até um pouquinho mais além, provavelmente até 2005. Então, os oceanos devem ter chegado num pico de temperatura 2005, 2006, e agora, então, nesses últimos 10, 15 anos, estão se esfriando. Eu circulei para vocês aí, depois, se você quiser deixar disponível para o pessoal, uma nota onde eu coloco um mapa da temperatura do Pacífico e nesses últimos 20 anos, menos os 20 anos passados. Tá? Acho que foi de 99 a 2018, e aí eu subtraí o período de 20 anos anterior e mostra que a maior parte do Pacífico, não sei se você tem aí disponível. Não sei se vai pegar bem, eu estou no celular, isso aqui. Isso, nota então o internauta vê toda essa parte em azul, né? Que aparece à direita do seu vídeo, está lá a América do Sul, à esquerda, à direita do vídeo, e toda essa parte que aparece em azul e lilás são águas mais frias. Nota-se também que do lado esquerdo, China e sul da China, Indonésia, norte da Austrália, também aparece a mesma cor, indicando agora que a maior parte do Pacífico já se encontra num período de resfriamento, o que vai fazer certamente que essas próximas décadas, ou pelo menos até 2032, por aí, haja um resfriamento global ao invés de um aquecimento. O CO2 vai continuar, a concentração de CO2 vai continuar a aumentar. Porque países como, por exemplo, o Japão, devido ao acidente com Fukushima em 2010, o Japão fechou todas as nucleares, com exceção de uma que está numa ilha, e se ela explodir, não tem problema nenhum. E está sobrevivendo como? Importando carvão da Austrália e usando termoelétrica a carvão. Portanto, o Japão está emitindo mais. Tanto assim que, pelo menos, os japoneses foram sinceros na reunião daquela de Paris, em que fecharam o tal acordo climático de Paris. O Japão disse que não poderia reduzir as emissões. Infelizmente, não poderia.
Já a Alemanha é uma grande hipócrita. Tá? Por quê? No ano passado, terminou a construção de 23 termoelétricas a carvão. Um total de 12 gigawatts de potência. Para o internauta tentar entender o que é isso, Quase um Itaipu. basta dizer que Itaipu tem 20 turbinas de 700 mega cada uma. Ou seja, a potência instalada em Itaipu é 14 gigawatts. Só que o Rio, em média, roda 60% do tempo. Então, a potência firme, entre aspas, que claro, varia de um ano para o outro, a potência firme que a gente pode esperar de Itaipu é 60% de 14, que dá 8 megawatts. Né? A Alemanha construiu 12, de uma energia que o pessoal tecnicamente chama de despachável. Isso porque você tem hidrelétrica, se não tem água, não gera. Solar, se não tem sol, não gera. Eólica, não gera se não tem vento. Então, todas as renováveis, elas são dependentes do clima. A termoelétrica, não. Se apertou um botão, ela está gerando. É claro. E a eficiência do sistema alemão é muito próximo do que se pode conseguir com termoelétrica. Com termoelétrica, boas termoelétricas funcionando, pode chegar a 50%, 48%, 50%. E os sistemas alemães estão todos com 45%. Então, perfeitos, vamos dizer assim, em termos de aproveitamento da energia do carvão. Bom, se ela aumenta a sua potência, a Alemanha aumenta a sua potência em 12 gigawatts com termoelétrica, é claro que vai emitir mais CO2. Então, nós vamos ver um aumento de CO2, como tem havido, particularmente nos países industrializados, né, países desenvolvidos. Estados Unidos, China, são os já grandes emissores. E Japão e Alemanha continuam emitindo mais por conta de terem agora o Japão saído da nuclear e a Alemanha praticamente saído das renováveis, eólica e solar, que ele não... Há uns 15 dias atrás, o Conselho Alemão anunciou que ia acabar com as termoelétricas a carvão em 2038. Agora, na semana passada, um dos conselheiros disse, não é bem assim. Quando chegar lá em 2038, nós vamos ver como é que está a situação, né? Aí, se for o caso, claro. ele estende o prazo. Conversa, agora, né? Conversa. Então, eles podem emitir e nós não podemos emitir. Bom, toda essa histeria de aquecimento global, fica meio difícil saber quem está interessado nisso. O Geraldo... Tudo isso baseado nessas projeções e nesses modelos, né? Só projeções de modelo. Não tem nada, absolutamente nenhum argumento físico, com base mesmo, física real, que possa permitir saber o que vai acontecer no ano 2070, no ano 2100. Então, todas essas projeções, elas são feitas com modelos. E uma coisa que me assusta, a maioria dessas previsões, eu abordo até isso às vezes, o professor Molhão no meu canal, né? Tem até um vídeo, acho que se chama modelagem em cima, previsões embaixo, eu coloquei assim. Eu peguei algumas dessas previsões que não ocorrem, eles continuam batendo na tecla. Por que continua a investir nesses modelos e por que eles são tão limitados, ô Molhão? Igor, é muito difícil você representar processos físicos por simples equações matemáticas. Tá? Então, vamos começar com a base. Uhum. Um modelo, o que é um modelo?
é um código de computador, né? Um programa de computador. Alguns, como o modelo letra E, que é a quinta geração do Instituto Goddard para Estudos Espaciais, da NASA, tem mais de 1,5 milhão de linhas. Tá? Mais de 1,5 milhão de linhas de código que tem que ser resolvido. Existe, então, uma grande dificuldade em você expressar esses processos físicos, particularmente os processos de feedback, ou seja, aquela realimentação ao sistema, e processos de feedback, como eu estava explicando no caso de nuvens, que são negativos, ou seja, se perturbar o sistema e houver um aumento na cobertura de nuvens, vai diminuir a evaporação e vai formar, numa próxima etapa, menos nuvens. Aí volta a entrar mais radiação solar. Então, esses processos são muito difíceis de serem representados por simples equações matemáticas. O modelo, o computador, ele não tem ideia do contínuo. Tá? Então, tem que ser inserido na forma de dígitos. Tá? Aí constrói-se uma grade de latitude e longitude no modelo, e depende do tamanho da máquina que você tem, você vai escolher o espaçamento entre esses pontos de grade. Então, você tem uma máquina super poderosa, você pode usar um espaçamento de 1 grau de latitude por 1 grau de longitude. Só que 1 grau de latitude e longitude na região equatorial é 110 quilômetros. Muitas vezes uma nuvem muitas vezes uma nuvem que se Quer dizer, forma... isso é piada pronta, então, né? Bom, veja bem, essa tempestade que causou esse desastre todo aí no Rio de Janeiro, Sim. Provavelmente, em termos de diâmetro equivalente, ela não tinha mais do que 20 quilômetros. Eu estou falando de espaçamento em ponto de grade de 110 quilômetros, um do outro. Então, existe um teorema chamado Teorema de Nyquist, que diz que para se detectar um fenômeno, é necessário ter uma distância. Ou seja, refraseando, eu só consigo detectar fenômenos que tenham 2 vezes o tamanho da grade. Por exemplo, se a grade é 110 quilômetros, eu não vou conseguir detectar fenômenos cujo tamanho sejam inferiores a 220 quilômetros. Então, a própria grade do modelo já é um filtro, ou seja, ela corta todos os processos físicos que ocorrem numa escala inferior a 220 km. Por isso, quando eles fazem o chamado de downscale, tá? Como avaliei um trabalho recente aí, em que o cara estava fazendo downscale no clima no Paraná. Isso aí é totalmente ridículo. Porque se eu pegar 220 e multiplicar por 220, provavelmente dá um ponto só dentro do estado do Paraná. Aí o cara pega aquilo, que é o que o modelo grande, o modelo global, calculou, e coloca uma gradezinha menor dentro dessa grade, uma resolução de 1 quilômetro. Para explicar para esse pessoal que o modelo de mesoscala inserido dentro da grade do modelão, do modelo global, não serve para nada, porque ele vai seguir, o modelo interno vai seguir os dados de fronteira do modelo grande. E se o modelo grande já filtra os fenômenos menores do que 220 quilômetros, tá? Então, não vai criar dados. Ele apenas vai interpolar dentro da malha menorzinha que foi inserida dentro daquela. E é uma perda de tempo, gasto de dinheiro e, obviamente, muitas conclusões erradas. O cara vê ali o que não dá para ver de jeito nenhum. E, aliás,
já disse várias vezes para esses caras que se dizem modeladores, mas não são modeladores, eles são usuários de modelo. Ele joga a coisa no computador e aperta um botão. E ele nem sabe o que o modelo está fazendo lá dentro. No Brasil, particularmente, existe muito pouca gente, talvez uns 2 ou 3, que realmente entendam de modelo. No sentido de criar um modelo, entendeu? O resto é tudo usuário. E, lamentavelmente, o que está acontecendo é que eles passam a acreditar tanto no modelo que nem olham para fora da janela para ver o que está acontecendo. Se estava previsto que hoje, às 17 horas, ia cair uma tempestade no Rio de Janeiro, e não caiu, a culpa não é do modelo. A culpa é da natureza que não colaborou em provocar a tempestade. Assim, olha, o que você falou agora realmente foi simples, extremamente didático, e confesso que nem eu, às vezes, acho que pouco, às vezes, são tantos dados, né? A gente aborda tanto, Molhão, termos técnicos, etc., né? O que você falou a culpa não, isso foi demais, a culpa não é do modelo, né? Não foi o modelo que errou, foi a natureza que errou. Exatamente. Não e as previsões agora estão exageradas, Molhão. As previsões agora é para 2.200, 2.300. Não é mais 2.100. Então, em agosto de 2013, com recurso da FAPESP, né, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, 3 pesquisadores publicaram um cenário da agricultura, cenário do clima para a agricultura no Brasil até o ano 2100. Não, ele saiu, se você quiser, até depois eu posso te mandar um mapa que eles fizeram. Em geral, só para dar um exemplo, no Centro-Oeste, que hoje é a grande fronteira agrícola, né? Talvez o Centro-Oeste, como região, é o maior produtor de soja do mundo. É verdade. Eles estão prevendo, nessa rodada que eles fizeram, usando os cenários, e depois eu vou falar um pouco sobre os cenários, o RCP 8.5, que é R de Representative, C de Concentration e P de Pathway. Quer dizer, é o caminho do cenário representativo. Depois eu vou falar sobre o 8.5, que é o que é mais usado, que é impossível de se conseguir, mesmo queimando todo o petróleo que a gente conhece. Então, esses 3 indivíduos publicaram um mapa, por exemplo, mostrando que o Centro-Oeste ia ter um aumento de 4,5 graus na sua temperatura durante o verão e uma redução de 35% na chuva. Quando isso saiu, eu recebi vários telefonemas assim, mas se reduzir 35% da chuva aqui, a gente não vai conseguir mais plantar soja aqui. Aí, para o Rio Grande do Sul, era o contrário. A temperatura aumentava, mas aí aumentava a chuva também. A temperatura aumentando, daria para plantar café no Rio Grande do Sul. Quer dizer, a Comissão de Agricultura do Congresso, então, convocou uma audiência pública e não sei por que cargas d'água me convocou também nessa audiência. Talvez porque saibam que eu sou contra. E lá na bancada, então, tinha 7, os autores, mais eu e mais outros 3 pessoas, 6 defendendo o aquecimento global e esses cenários terríveis do futuro, né? E eu, obviamente, contra. Eu queria falar por último, porque estrategicamente é sempre bom você falar por último. Você ouve as besteiras que os caras falam e você vai bem em cima das besteiras que eles falaram. Mas o deputado que estava presidindo a mesa disse que eu tinha que falar primeiro. Acho que eles já tinham combinado lá, e como eu cheguei quase em cima da hora, já tinham combinado que eu tinha que falar primeiro. Falei, bom, se é que eu tenho que falar primeiro, então já vou descer o cacete a partir de agora.
porque tudo que eles falarem depois já vai estar tudo destruído antes deles falarem. Aí eles vão até gaguejar para tentar explicar. É verdade, aconteceu coisa similar comigo aqui no Rio de Janeiro. Então, aí eu apresentei passo a passo as falhas que existem nos modelos e concluí com um slide que até hoje eu apresento, que diz o seguinte: o IPCC e o painel brasileiro de mudanças climáticas, eles não fazem previsões do clima, eles fazem projeções utilizando modelos que não conseguem reproduzir o clima atual e usando cenários futuros que são imaginários, fictícios, tirados da mente de alguém. Então, concluo comigo. Se os modelos não conseguem reproduzir o clima atual, e se os cenários são fictícios, o que é que você espera dos resultados desses modelos para 2070, 2100? Resultados, obviamente, procurei ser 2.300 já, né? Procurei ser o mais educado possível. Esses cenários futuros também são fictícios. Os resultados são fictícios. E se eles são fictícios, não se prestam para nós planejarmos as atividades humanas, particularmente agricultura e geração de energia hidrelétrica. Mas, na realidade, para resumir, esses cenários criados para 2070, 2100, na realidade, são lixo. Não serve absolutamente para nada, a menos que gastar o dinheiro do contribuinte em milhões e milhões de dólares que são utilizados. Custa caro. Quando colocaram esse supercomputador lá em Cachoeira Paulista, no CBTEC, se esqueceram de um pequeno detalhe. E precisava de um no-break para manter aquele computador rodando. Só o no-break custou 7 milhões de reais. Só o no-break. Nossa! Então, você vê... tem uma frasezinha em inglês que os caras usam muito, chama-se garbage in, garbage out. G.I.G.O., né? Significa... Tema de filme, G.I. Joe? O computador, ele não pensa, ele não corrige nada, pelo menos nossos computadores aqui. Quem sabe, quando chegar a era que a Isaac Asimov pensou no futuro, os computadores venham a ser uma elite pensante, vamos dizer assim. Mas hoje, se você botar lixo, o que ele vai te devolver? Lixo. Tá? Então, se o código é ruim, não consegue representar, não tem em si os principais controladores do clima global. E se você joga cenários fictícios, como, por exemplo, o RCP 8.5, que significa um aumento de 8,5 watts por metro quadrado, entrando a mais no sistema devido ao efeito estufa. Ou seja, entra a radiação do Sol e os gases de efeito estufa não impediriam saísse tudo e teria um adicional de 8,5 watts por metro quadrado, que gera essas projeções catastróficas. Estava lendo na semana passada comentários sobre isso, e várias pessoas, e a maioria chegou à conclusão que o cenário de 8.5, o RCP 8.5, jamais vai ocorrer na Terra. Tá? Porque teríamos que chegar a quase 1.000 ppm, hoje está em 400. A concentração de CO2 está em 400 ppm. Tá? Teria que chegar, então, a 900, alguns calcularam 930 ppm. E não tem. Não vai chegar, não vamos chegar até lá cumulativamente queimando mais petróleo. E, aliás, na realidade, a gente não sabe se esse CO2 que está aí no ar, se ele é de origem de petróleo ou não.
Muita gente concorda, sim. Houve um aumento na concentração devido à queima de combustíveis fósseis, mas nem todo mundo concorda. Por quê? Se você olhar a literatura que está aí, estimados das fontes naturais, estimados saem 200 bilhões de toneladas de carbono. Se você quiser ser mais dramático, você tem que multiplicar por 44, que é o peso molecular do CO2, e dividir por 12. Então dá um fator aí 3, quase 3, 3,4, 3,5, acima do normal. Então, muita gente que quer causar assim, impacto, ele fala em concentração de CO2 e não de carbono. Deixa eu ver aqui. 44, que é o peso molecular do CO2, dividido por 12, que é o do carbono. Dá 3,7. Então, se eu estou dizendo 200 bilhões, você multiplicar por 3,7, daria 740 bilhões de toneladas de CO2. Saem dos oceanos, dos solos, porque solo também tem bactérias aeróbias e emitem CO2. Então, dos solos, dos oceanos, dos solos e da vegetação, está em torno de 200 bilhões de toneladas de carbono por ano, sendo que a incerteza disso é 20%. Mais ou menos 40 bilhões de toneladas. Então, a barra de erro, na média, a barra de erro, 40 para cima, 40 para baixo, dá uma incerteza de 80 bilhões nesse número. É 200, ou é 240, ou é 160. Quanto é que o homem coloca? 8 milhões. Quer dizer, 10% da barra de erro, no nosso conhecimento atual, é o que o homem coloca. Então, não faz sentido, absolutamente, se preocupar com concentração de CO2. E, como a temperatura do oceano varia, por exemplo, quando dá um El Niño forte, percebe-se o pico de CO2 na atmosfera. Por quê? Devido à lei de Henry, a solubilidade de um gás num líquido é inversamente proporcional à temperatura do líquido. Sim, é igual a minha água com gás, ó, já está sem gás nenhuma, porque está quente. Esse é um fenômeno que o internauta conhece. Dá para ver até umas bolinhas no fundo, não sei se... Aqui, ó. Dá para ver. Bem exatamente. Pequeno. Então, o internauta conhece muito bem esse fenômeno. Ele vai para o boteco tomar a cerveja dele, na hora que o garçom traz aquela garrafa estupidamente gelada, abre, ele ouve aquele ploc. Ele já devia ficar com peso na consciência. Né? Porque aquele ploc significa que você está liberando CO2 para a atmosfera e contribuindo para aumentar o efeito estufa. Isso, já falei para o Thiago Maia para ele parar de tomar Coca-Cola. Mas dá no mesmo. Aí você coloca a cerveja no copo, você vê aquele monte de bolinhas subindo, né? Isso. O que é aquilo? É CO2, está sendo liberado para a atmosfera. Mas se a cerveja não é bebida, e ela vai aos poucos se aquecendo, de repente você olha para o copo e não tem mais bolinhas. O que foi que aconteceu? O líquido, ao aumentar a sua temperatura para se igualar com a temperatura do ambiente, expulsou o CO2 que estava em solução. Ou seja, o efeito da cerveja choca, quando aplicado a um planeta que tem simplesmente 360 milhões de quilômetros quadrados de oceano, basta uma pequena variação para haver uma emissão grande de CO2 para a atmosfera. Então, nós nem sabemos se esse CO2 está aí, tem alguma coisa, porque não dá para você pintar de azul o CO2 que sai do oceano e pintar de vermelho o CO2 que sai das atividades humanas, né? Então, nós não sabemos exatamente quanto fica e quanto o oceano absorve. O fato é que, se os oceanos começarem a se esfriar,
a partir de agora, como tudo indica, eu já mostrei, se mostrou o mapa, começa pelo Pacífico, o Pacífico sozinho, ocupa 35% da superfície terrestre. Se você pegar todos os continentes juntos, inclusive a Groenlândia e a Antártica, falam Antártida com T, mas é errado, porque é Ártico e o contrário do Ártico é Antártico. Então é Antártica e não Antártida. Você pegar vou saber disso, vou corrigir nos meus vídeos, vou ter que olhar lá para corrigir isso. Então, se você pegar o continente Antártico, que tem 14 milhões de quilômetros quadrados, ou continente. Isso. No inverno, quando o gelo cresce, ele chega a 30 milhões. Mas o continente tem 14 milhões. Então, o internauta tem uma ideia do que é isso? A América do Sul inteirinha tem 16 milhões de quilômetros quadrados. Então, a Antártica é um continente praticamente do tamanho da América do Sul. Se você pegar todos os continentes juntos, dá apenas 29%. 71% são oceanos. Tá? Então, é claro, muito claro, como nós estávamos discutindo antes, que os oceanos, mudando a sua temperatura de superfície, eles controlam o clima. E uma das coisas que o modelo faz é exatamente errar a temperatura do oceano. Então, nesse relatório, o relatório, o AR5, Assessment Report número 5 do IPCC, que foi liberado em 2014, sempre estrategicamente, um pouco antes de uma reunião, como foi agora essa reunião na Polônia, a COP24, um pouquinho antes o IPCC liberou também um outro relatório. E, nesse caso, antes da Paris, na Conferência de Paris, em 2015, foi liberado o 5º relatório do IPCC. O que eu estava falando? Sim, e nesse relatório foi feita uma intercomparação dos modelos de clima existentes. 102 modelos foram intercomparados. Reproduzir razoavelmente bem esse período de 76 em diante, até 2000, 2003, os modelos fazem razoavelmente bem. Por quê? Porque eles foram ajustados para isso. Tá? Então, se você ajusta os parâmetros em cima de uma linha que você já conhece, beleza, no mínimo, ele reproduz isso. Só que quando você pega aquele aquecimento anterior, de 1925 a 1946, os modelos erram totalmente. Naquele período, houve uma taxa de aumento da temperatura de 0,4 graus. Nos modelos aparece com menos de 0,1 graus o aumento. A diferença entre um modelo e outro, em termos de cálculo da temperatura, chega a ser de 3 graus, entre o modelo que projetou mais baixo e o modelo que projetou mais para cima. E o modelo da NASA, o GIS-F, a 5ª geração, é o que sempre coloca temperaturas mais elevadas. Já é ajustado para isso, né, para responder a um aumento na concentração de gás carbônico. Se você não coloca concentração de gás carbônico, o modelo não projeta nada estranho para frente. Então, você vê que o modelo não conseguiu, nós chamamos isso de hindcast, ou seja, uma previsão no passado. Você tem as temperaturas de 1925 a 46, você ajusta o modelo agora, com as temperaturas atuais, e vê se ele consegue reproduzir aquela anterior. Nenhum modelo consegue, nenhum. Bom, se ele não consegue reproduzir o clima e a sua confiabilidade, porque
ele está projetando para 2070, 2100, seja real. E como é que você vai construir políticas públicas em cima de um resultado que é irreal? Não dá. Então, fica... A grande dúvida que eu tenho agora é por que, você mesmo falou nisso, por que persistem nisso? Por que eles persistem? Eles continuamente ficam batendo em cima da mesma tecla, somente baseado em resultados de modelos que já provaram que não conseguem reproduzir o clima global. Provaram que, no CENIP, aí, nesse intercomparação, os modelos colocam os oceanos todos mais aquecidos do que estão, do que se vê na realidade. E claro que se há uma interação oceano-atmosfera e o modelo gera uma superfície de oceano mais quente, está na cara que ele vai aquecer o resto do planeta. Não tenha dúvida disso. Então, por que eles continuam batendo? Quem é responsável por isso? A ponto de fazer com que os próprios administradores desses países mais avançados, como o caso do Macri, por exemplo, na França, né? Eu disse que Bolsonaro ia ter um problema sério. Eu estava em Gramado, em agosto do ano passado, fui proferir uma palestra num evento, e os organizadores do evento convidaram os presidenciáveis para ir lá para o debate. Um evento rural, né, de produtores rurais, e convidaram. Então, o pessoal foi só o Álvaro Dias e o Bolsonaro e mais um outro candidato, daqueles 9 que existiam, ou 7, não sei, muita gente. E Bolsonaro falou ali, tá? Um dos temas do seminário era clima. Bolsonaro disse: Brasil vai estar fora do Acordo Climático de Paris. Tá? Depois, o ministro das Relações Exteriores falou também que aquecimento global produzido pelo homem, na realidade, era uma forma de impedir o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, como é o nosso caso. Né? Então, ficou no governo aquela história que o governo que ia entrar já era contra essas palhaçadas todas aí de mudanças climáticas. Que antigamente era aquecimento global. Mas como não aqueceu nada nos últimos 20 anos, então eles mudaram para mudanças climáticas. Só que as mudanças climáticas deles são sempre para cima. Não tem nenhum modelo prevendo que a temperatura vai cair. É sempre para cima. Esse modelo prevê que a temperatura vai diminuir na próxima década, está fora. Está cortado, não recebe mais dinheiro e fim de papo. Então, modelo nenhum pode prever resfriamento. E curioso que mudança ou é para cima ou é para baixo. Mudança não tem só uma direção, subida. Então, o pessoal ficou assim. Quando houve a reunião do G20 lá na Argentina, o presidente da Argentina, ele chegou para o presidente Macron, Emmanuel Macron, da França, e pediu a ele que desse um apoio para acelerar esse processo de Mercosul, com comércio de Mercosul com a comunidade europeia. E o Macron, naquele dia, me chamou muita atenção, disse assim, não, se os países do Mercosul não se alinharem com o Acordo Climático de Paris, nós não vamos fazer nada. Então, você vê, existe uma pressão internacional. Eu não sei se esses presidentes, primeiros ministros de Inglaterra, exceção do Trump, né? Porque o Trump realmente ele pode falar muita besteira, mas ele é honesto no que ele fala, né? Assim, vem de dentro dele, ele não fica com essa hipocrisia de pensar uma coisa e falar a outra. Então, o Trump disse, estou fora do Acordo de Paris e fim de papo. Tá?
vou incentivar a geração com carvão mineral, não está nem aí para essas coisas. Os outros eu não sei por que apoiam. Angela Merkel, na Alemanha, embora, como eu disse, as ações não correspondam às palavras, né? Não correspondem às palavras, diz que vai diminuir a emissão e bota mais 23 termoelétricas a carvão para funcionar, emitindo mais CO2. Macron também, Inglaterra também, todo mundo defendendo esse negócio. Temos que diminuir as emissões, porque não pode chegar a 2 graus acima do que estava há 150 anos atrás. É absolutamente ridículo. Né? Esse negócio de limite de 2 graus, e se chegar a 2 graus, o planeta vai derreter, vai evaporar. Isso é uma besteira, não tem base científica nenhuma. Até aquele alemão lá do Instituto de Impactos Climáticos, eu nunca sei o nome dele, Schumberg, não sei. O cara inventou esse negócio de 2 graus, porque ele se baseou... O assessor do governo. Isso. Como é o nome dele? Schnauber, sei lá. Não, esses nomes alemães são difíceis de pronunciar. Schönberg, um negócio assim. É um negócio assim. Ele viu um estudo paleoclimático em que, na época do ótimo do Holoceno, há 8.000 anos atrás, as temperaturas teriam estado 2 graus acima do que agora. Então, ele fez o seguinte. Existe uma curva logarítmica que descreve a absorção dos gases perfeitos. Né? De tal forma que, se você colocar os 2 graus como resposta e colocar, digamos, 270 ppm, que é o que diz que era a concentração de CO2 no início da era industrial, de 1840 a 1850, você tendo esses 2 dados, 2 graus e 270, você entra na equação, eu tenho até, não sei se te mandei, mas posso te mandar, um artiguinho de 1 página, onde eu mostro a equação. Então, basta você colocar a temperatura que você quer atingir e o início da concentração, e aí ele te dá 460 ppm como limite que deve ser atingido. Então, não tem física nenhuma, mesmo porque a equação ela é logarítmica, e à medida que ela vai se aproximando de uma reta, ela vai crescendo muito devagar, né? Ela vai assintoticamente se aproximando dessa curva, de tal forma que o grande impacto é logo no início. Logo no início, aumentou um pouco a concentração, aumenta a absorção. Mas depois ela vai assintoticamente se chegando naquela linha de máxima absorção. De tal forma que, se o limite para absorção de radiação infravermelha do gás carbônico fosse, por exemplo, 460, como eles dizem, pode colocar quanto gás carbônico quiser depois disso, que não vai mais absorver, porque já saturou a absorção. Então, esse negócio aí que os próprios políticos falam, não pode passar de 2 graus, ninguém sabe a origem, isso é fictício, não existe base científica nenhuma para chegar nisso aí. E os modelos, os modelos geram o que eles chamam de um parâmetro de sensibilidade climática. É um parâmetro totalizador, que diz o seguinte: se você aumentar a radiação, que é a forçante, e 1 grau, e 1 watt por metro quadrado, quantos graus o sistema vai aumentar? Então, no modelo GIS-E da NASA, esse parâmetro totalizador, que levaria em conta, então, todos os processos físicos na
na Terra, atmosfera e oceanos, 0,7 graus o aumento para cada watt por metro quadrado. Então, o IPCC trabalha com um aumento de 4 watts por metro quadrado de aumento de contra-radiação, ou seja, da radiação infravermelha, que é emitida pelo CO2 aumentado. Se dobrar o CO2, e para 560 dobrar, comparado com o que se tinha no início da era industrial, que é o que dizem. Se for para 560, dobrando o CO2, então aumentaria em 4 watts por metro quadrado, e multiplicado por esse 0,7 daria um aumento de 2,8 graus na temperatura. Eu fiz o contrário. Eu peguei aqueles dados de cobertura de nuvens do satélite, e como houve, então, uma redução de 5%, houve um aumento de 4 watts por metro quadrado, naqueles 18 anos, de 83 até 2000. Então, eu digo, se o aumento, em média, foi de 2 watts nesse período, usando esse parâmetro de sensibilidade climática do modelo GIS, o modelo de quinta geração, daria, então, já deveríamos ter tido um aumento de 2,8 graus centígrados. No entanto, os dados do MSU mostram que de 83 para cá, vamos ver, 79, que é o início dos dados do MSU, aumentou 0,4 graus, com uma tendência de 0,13 graus centígrados por década, para cada 10 anos em média. Então, você vê que a sensibilidade, se eu fizer o contrário agora, houve um aumento de 4 watts por metro quadrado com a redução da cobertura de nuvens, e se eu tive um aumento de 0,4 graus, a sensibilidade do modelo do sistema natural, clima, é 0,1 grau centígrado para cada watt por metro quadrado que aumentar. 0,1, se aumentar 4 watts, daqui a 100 anos vai ter um aumento de 0,4 graus centígrados, o que é praticamente imperceptível, dada a variabilidade natural que o sistema tem. Então, não tem nada de apavorante o que vai ser mesmo daqui a 100 anos, se houver um aumento de 4 watts por grau, ou 4 watts por metro quadrado, se a sensibilidade do sistema for baixa. E provavelmente o sistema tem uma baixa sensibilidade, porque os oceanos servem como um filtro, a grande inércia dos oceanos, ela impede respostas rápidas, é diferente da areia da praia, por exemplo. Você está na praia, de manhãzinha, a areia está fria. Se é um dia de sol, um sol a pino, em janeiro, por exemplo, aí no Rio de Janeiro, quando chega 3 horas, entre meio-dia e 3 horas, a temperatura da areia está em 50 graus. Você não consegue pisar nela de tão quente que ela está. Então, ela acumula muito calor e responde rapidamente. Nos oceanos, não. Nos oceanos, a radiação do Sol, ela entra até 600 metros de profundidade. Aquece uma camada muito grande de água. Essa água quente, ela é, digamos, movida, distribuída pelas correntes oceânicas, de tal sorte que dificilmente, no nosso caso aqui, a temperatura passa de 28 graus. 26, 27 graus, dada essa redistribuição. E olha que, no caso, a areia tem um albedo, tem uma refletividade bem maior do que a água. Uma areia úmida, ela tem um albedo de 25%, e a água tem um albedo inferior a 10%. Portanto, os oceanos absorvem mais radiação solar do que continentes ou mesmo floresta, né? Nós fizemos medidas na década de 80
na floresta amazônica. Aliás, eu fui o cara responsável por se colocar a primeira torre micrometeorológica em floresta tropical. Em 82, eu fui para a Inglaterra, no Instituto de Hidrologia, e fui trabalhar um ano com o pessoal de hidrologia de floresta. Eles tinham um experimento na floresta de Thetford, no leste da Inglaterra, com uma floresta de pinos plantada. E a dúvida era que a floresta consumia mais água do que um plantio comum. E nesse local, eles tinham 6 torres fazendo medições na floresta. Eu cheguei lá e, em menos de um mês, convenci que tínhamos que tirar uma daquelas torres de lá e trazer para a Amazônia. Menos de um mês. Foi fácil convencer o pessoal. Entre outras coisas, eu disse para eles: vocês vão ficar totalmente desconhecidos se vocês continuarem fazendo pesquisa nessa florestinha de pinos. Agora, eu garanto a fama para vocês se a gente colocar garanto a fama para vocês se a gente colocar uma dessas torres na floresta amazônica. E nós fizemos isso em agosto de 1983. Essa torre estava funcionando. 35 anos são passados e ela está lá até hoje. Tá? Então, quando nós fizemos isso, entre outras coisas, nós medimos também CO2, já naquela época. Então, se os modelos não conseguem reproduzir adequadamente os oceanos, se os modelos não conseguem reproduzir adequadamente a vegetação, no caso da Amazônia, o albedo que nós medimos foi 13%. É claro que, então, se aquece os oceanos demais, então os modelos tendem a aquecer o clima global. E, como eu disse, os cenários que são usados, os RCPs, são fictícios. O modelo não consegue reproduzir o aquecimento verificado entre 1925 e 1946. Aliás, no primeiro relatório, o IPCC insinuou que o aumento de temperatura entre 1925 e 46 teria sido causado pelo aumento de CO2. Mas no segundo relatório desistiu, porque caiu no ridículo. A concentração era pequena, como é que você ia justificar um aumento de 0,4 graus na temperatura em 30 anos? Aí deixaram de falar que o primeiro aquecimento, de 25 a 46, teria sido provocado pelo homem. Então, os modelos, todos eles, não conseguem reproduzir adequadamente aquele aquecimento que houve entre 1925 e 1946. Os modelos foram ajustados para reproduzir o clima depois de 76 em diante. Ou seja, foram sintonizados. Mas, Molhão, mais ou menos isso daqui, ó. Pera aí. Deixa eu compartilhar aqui. Eu achei um negócio aqui. Aliás, vou compartilhar aqui com o pessoal. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Você vê aí? Sim. Então, aqui, gente, eu vou pedir depois para o professor que eu comentar a respeito. Isso aqui eu já apresentei, né? Como é que eles aquecem, uma das maneiras de aquecer o planeta, né? Então, há áreas muito grandes de dados ausentes representados por cinza no mapa da NOAA abaixo. Isso daqui é de setembro de 2018. Aí, quando você joga depois, olha o que eles fazem. Coloca tudo em vermelhão. Ó. Record hot. Olha só. Antes, depois. Vou mais além, Molhão. Olha aqui. Vocês falaram também, já apresentei isso no canal aqui, mas já que o professor está falando tanto em modelo
climático, está dando um show a aula aqui o Molhão está dando um show, né, aqui, como sempre. Então os modelos erram pela já perdi as contas. Aí, Molhão, ó, as nevascas agora... Oi? Exatamente, Ó, as nevascas agora são apenas coisas do passado, diz a manchete do jornal em 2000. Isso. Aí o especialista em clima aqui, ó, deixa eu abrir a imagem, não sei se o doutor Molhão conhece isso. Conhece esse doutor aqui, ó, Davi, eu acho, né? David. Esse cara é novo. Esse cara é novo. Deixa eu ocultar aqui. Eu já tive na unidade de pesquisa do clima, a Climate Research Unit, isso, em Istânia. Já tive várias vezes lá, que o diretor deles, o Phil Jones, que foi um dos cabeças do Climate Gate, né? Foi chamado. E deles saíram, do pessoal aí, saiu a famosa frase, hide the decline. É interessante, pegando um gancho aí, eu fui visitá-los. Aliás, tivemos uma reunião que até 2010, eu tive membro da Comissão de Climatologia da Organização Meteorológica Mundial, representando a América do Sul, a Associação Regional Terceira, América do Sul. E uma das reuniões que a gente teve, não me lembro se foi 2001 ou 2002, o ano exato, foi lá no espaço deles lá, Climate Research Unit. E, na época, o BRIFA, ele me deu, a gente usava transparência, né? Naqueles projetores chamados overhead. Isso. Então, o BRIFA me deu uma transparência que eu guardo até hoje. Eu usava isso daí também. O BRIFA me deu, o BRIFA, que era um dos integrantes do grupo, e que foi o autor líder desse trabalho, me deu uma transparência com os últimos 600 anos que eles tinham representado com dados paleoclimáticos de anéis de árvore. E eu, quando trouxe aquilo, obviamente, era um negócio quente, não tinha sido nem publicado o artigo ainda, eu já coloquei nas minhas aulas, mostrando para os meus alunos que nos últimos anos os anéis de árvore mostravam uma redução na temperatura. Tá certo? Lembrar que árvore não é termômetro. Mas, teoricamente, se eu partir da hipótese que se tem um verão quente e chuvoso, o anel da árvore cresce mais, os anéis que ela coloca anualmente cresce mais. Se eu tiver um inverno seco e mais frio, então o anel vai crescer menos, a densidade da madeira... O que o professor Molhão está falando, gente, só um instante, é a dendroclimatologia, tá? Dendroclimatologia. Tá, tem árvore... biólogo, eu sei, o pessoal da biologia sabe o que é isso. Às vezes o público leigo pode dizer, puxa, anéis de árvores. Então ele está explicando isso dentro da dendroclimatologia, que vai pegando justamente esses dados. Que, inclusive, esses dados também foram torturados por uma certa pessoa. O famoso rock stick, né? O taco de rock. Então, a árvore, anualmente, ela coloca um anel. Teoricamente, se for um verão quente, primavera e verão quente, chuvoso, esse anel de crescimento vai ser mais largo e a madeira menos densa. Por outro lado, se for uma primavera e um verão mais secos e mais frios, esse anel vai ser mais estreito e a madeira vai ter uma densidade maior. Então, você pode fazer a hipótese de que a largura do anel representa temperaturas mais elevadas se o anel for largo ou temperaturas menos elevadas se o anel for estreito. Da mesma forma que na Amazônia, há muito tempo atrás, eu publiquei um artigo em que o professor Sanziglo, que era de Piracicaba,
ele tinha pego uma fatia de um jatobá mirim, que ele estimou em 650 anos de idade, e ele levantou isso tudo para a Amazônia. A densidade dos anéis mostrava claramente que no início, antes do Cabral chegar aqui, chovia mais na Amazônia e que depois, com o passar do tempo, os anéis foram ficando cada vez mais estreitos e mais densos, representando que aquela árvore estaria passando, se todas as condições do ambiente se permanecessem iguais, ela estava respondendo bem a um clima, e esse clima estava secando desde o período pouco antes do descobrimento até agora. Então, o Brifa me deu uma transparência em que mostrava que naqueles dados paleoclimáticos ou dendrocronológicos, mostrava que a temperatura estava caindo. E quando o artigo foi publicado, eu fiquei surpreso de ver aquele mesmo gráfico, porém modificado, com a temperatura aumentando. Até comparei, tipo, está aqui o que o Brifa me deu e agora o que ele publicou. Impressionante. Dentro daquele Climate Gate, então vazaram os e-mails que eles trocavam entre si, inclusive com o Mann, M-A-N-N, que foi o autor do taco de rock, né, o Rock Stick. Dentro daqueles e-mails, eles estavam discutindo como vamos fazer para esconder esse declínio na temperatura. E ficou famosa a frase: eu já descobri como esconder esse declínio. Famosa frase é hide the decline, esconder o declínio. Aí eles mudaram os dados, né, para mostrar que, na realidade, ao invés de estar havendo um resfriamento, prazo mais longo, estava havendo um aquecimento. Já que você está falando tanto nisso, eu não posso deixar de apresentar uma coisinha aqui. Olha só isso. Mas eu acho que isso que o senhor está falando é mais ou menos o que eles fizeram com isso aqui. Espera aí. Cadê? Chegou aí? Chegou. Pode comentar. Isso aí, olha isso. Isso aqui é o network de estações dos Estados Unidos, né? Americanas, que na realidade a sua maior parte é feita por colaboradores, voluntários que têm as suas estações. Então, o que estava acontecendo é que o que eles fizeram para dar essa impressão aqui, que essa reta vermelha fininha mostra um aumento desproporcional, praticamente 52, vai para 53,5, né? 1,5 grau, isso é em Fahrenheit, de aumento. O que eles fizeram foi o seguinte: eles aplicaram um ajustamento nos dados sob a alegação que os dados que tinham sido coletados antes da guerra eram diferentes dos que foram coletados depois da guerra. Você sabe que, inicialmente, os navios coletavam dados da temperatura do mar, o cara jogava um balde lá de cima do convés, balde com uma corda, puxava, então, o balde cheio d'água, e quando chegava ali em cima, deixava e media a temperatura. Pegava um termômetro, botava dentro do balde e media a temperatura. Já depois, na Segunda Guerra, eles passaram a medir a temperatura com a água que era tirada, bombeada, para refrigerar os motores. De tal forma que o navio, eventualmente, se ele está cheio,
dá com uma carga maior, ele afunda mais, e esse cano que entra a água e vai refrigerar os motores, e a tomada da água fica mais em cima. Embora essa primeira camada aí do oceano seja bastante misturada, praticamente não tem a chamada interface da termoclina, não tem muita variação de temperatura. Mas aí então eles aplicaram um fator de correção que é para mostrar. Pega o gráfico de baixo. Não, são dois ali. Não. Tem mais aqui. Esse é 99. Eu vejo de baixo. NASA 99 e 2016. Note o de 2016. Vejam a malandragem que eles fizeram. Sim. Ele pega aquele período frio, tá, altamente bem conhecido, e puxa ele para baixo. Tá? Puxa ele para baixo para dar a impressão de que essa subida aqui, ó, é muito grande. Então, o que eles fizeram? Eles ajustaram as temperaturas do início do século XX para baixo e, ao mesmo tempo, subiram as mais recentes para cima. De tal forma que o gráfico dá a impressão de que as temperaturas estão se acelerando. Tá? Então, eu tinha, inclusive, o que pode ser feito também, eu não sei, está no outro computador, o meu desktop deu pane, o cara está consertando já há mais de 2 semanas, não me devolveu ainda. Mas eu tenho um gráfico desses, em que superpõe as duas, essa de 2016 e aquela de 1999. E quando você superpõe exatamente um em cima do outro, você vê, fazendo a animação do tipo GIF, você vê o salto que essas temperaturas dão para baixo. É a de 2016, no início do século, entre 1900 até mais ou menos 1960. Elas são empurradas para baixo com esse ajuste. Como eu disse nesse último artiguinho que eu circulei para vocês, na realidade, os dados são massageados ou torturados, né, para confessar o aquecimento global. Então, infelizmente, a gente tem que conviver com isso. E o próprio East Anglia, a Universidade de East Anglia, a unidade de pesquisa do clima, quando eles foram interpelados sobre a série de dados, o Phil Jones a série de dados, quer dizer que eles perderam a série de dados. E, de fato, o que pode ter acontecido é que, como eles vão ajustando, não guarda o original, porque o original não tem interesse nenhum, não mostra nada, e, com isso, eles distorcem os dados observados. Né? Então, é isso aí. Toda essa histeria do aquecimento global, ela está baseada em resultados de modelos. Modelos esses que não conseguem reproduzir o clima atual e que usam cenários de concentração de CO2 futuros que são frutos da imaginação de alguém. Como disse, o RCP 8.5 é praticamente improvável de acontecer isso. No entanto, eles usam o RCP 8.5 para gerar essas catástrofes que dizem que vai acontecer com termos de temperatura. E redução... Por exemplo, com neve também, né? Como eu mostrei recentemente, essa daqui eu canso de mostrar esses dados. Ó. Em 2000 vocês alegaram isso, em 2001 o IPCC afirmou isso, né, que não ia ter mais neve, que os invernos não iam ser rigorosos, né? Aí depois você tem recordes de neve e até os próprios dados demonstrando uma subida, né?
como está aí na tela de vocês. Olha, gente, é muita realmente histeria, como... Deixa eu interromper aqui. Como o professor Molion, nessa brilhante aula, como sempre, essa brilhante explanação, porque quando o Molion começa a falar, até o pessoal está no chat aqui, deixa eu agradecer aqui, Raio de Sol, o Rocha, que está sempre acompanhando a gente aqui, o Anderson Lambert também, sempre presente, o pessoal cobrando aqui, ô Molion, cadê a rede social? Eu falei, não, o professor Molion não tem rede social. Negócio de Twitter, que o pessoal está perguntando aqui. Não, isso daí não, pessoal. Isso daí não. Não, alguém, não sei quem foi, um fã, abriu aí um Instagram, mas nem eu sei a senha desse Instagram, de tal forma que também não é alimentado. Não sei quem foi que fez o Instagram para mim, porque eu não sou realmente muito chegado a isso aí. Eu trabalho, claro. Na minha época era carta. Escrevia uma carta e mandava, e depois tinha que esperar a resposta. Hoje é e-mail. Hoje é e-mail. Hoje que é a resposta ontem. Quer dizer, já é complicado, né? Você ter que trabalhar com WhatsApp, com e-mail, você imagina mais esse negócio de Twitter e Instagram, essas coisas aí. Então, não me interesso muito por isso. Bom, o ponto importante, em resumo, é esse, né? Que se os modelos não conseguem reproduzir o clima atual, e se os cenários de referência, como são chamados em termos de concentração, são cenários fictícios, criados pela mente humana, e como eu disse, o RCP 8.5 é praticamente impossível de acontecer no planeta Terra, então os resultados produzidos por esses modelos também não servem para nada. Prevendo que a temperatura vai chegar a 4, 5, 6 graus acima do que está hoje, no final... Em 2300. No ano 2100. Não, agora já é 300, 200. Não, isso pode, claro. Você tendo tempo de máquina, você deixa lá ligado, esquece, vai embora, e a máquina vai marchando para frente. É um absurdo. Olha, nos modelos de previsão de tempo, veja bem, são basicamente os mesmos modelos. Nos modelos de previsão de tempo, você não leva muito em conta a variação da temperatura de um dia para o outro. Você admite que a temperatura praticamente esteja estável. Os modelos de tempo, uma previsão de 24 horas era uma previsão boa, bem melhor do que a gente fazia antes, que a gente plotava a carta sinótica e depois deslocava a carta 12 horas, 24 horas, seguindo o padrão da atmosfera. E fazia a previsão. Os modelos fazem bem melhor do que a gente fazia, não tenha dúvida, melhoraram bastante. A previsão para 24 horas de antecedência, a previsão para 48 horas de antecedência é boa, aceitável. Uma previsão para 5 dias, dependendo da situação, também pode até ser confiável. Mas a partir de 5 dias, o ruído gerado pelo modelo é maior do que o sinal propriamente dito. Ou seja, a partir de 5 dias, você utiliza a previsão ao seu risco, né? Seu próprio risco de tomar uma decisão em cima dessas previsões de longo prazo. Uma semana, 15 dias. A previsão climática, temos 6 modelos que são publicados regularmente na segunda metade do mês, com previsões mensais. Dificilmente eles acertam a previsão de um mês para o outro. Então, você imaginar o cara prever para daqui 100 anos, como eu disse, é muito fácil você prever para daqui a 100 anos. Por quê? Porque daqui a 100 anos vai estar todo mundo morto e ninguém cobra nada de ninguém. Morto não fala. Então, não cobra nada de ninguém. É muito fácil você prever para daqui a 100 anos. Qualquer um pode fazer isso. O fato é que os resultados desses modelos não servem
para nada. Muito menos para se criar políticas públicas de desenvolvimento na agricultura, geração de energia hidrelétrica, muito mais. Quer dizer, não serve para nada. E, no entanto, fica aí para a gente tentar entender por que continuam persistindo nisso. A quem interessa esse aquecimento global antropogênico? Porque se não tem base científica sólida, nenhuma, então o que está por detrás disso é só interesses comerciais. Ou, como diria o Geraldo Lino, possivelmente uma ordem, uma governança global. Ou seja, países desenvolvidos querem dizer para nós o que nós temos que fazer. Aí está certo o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, quando diz que esse tipo de coisa interfere na liberdade do país, né? Na hegemonia do país, os países terem suas próprias alvos, seus próprios interesses em desenvolver. Então, eu acho que deve ser isso. Ou tentando criar uma governança global para controlar. Já teve malucos no passado que tentaram isso, né? Hitler, por exemplo, tentando controlar o mundo todo. Os romanos, que na realidade dominaram o mundo todo da antiguidade, né? Esse negócio parece que não sai da cabeça do homem e tentar controlar os outros. Poder. É complicado, professor Molion. Você me ouve? Não, estou te ouvindo, sim. Então, é muito complicado. Inclusive, eu nem gosto de abordar, quando fala nome de algum político, alguma coisa, isso sempre gera tumultos no canal, né? Lembrando, gente, cada um cada um torce pro seu time de futebol, né? Eu canso de falar. Isso aqui é muito complicado. Sabe? Mas você concorda comigo que se não há base científica, que se esses modelos não se prestam para fazer projeções futuras, porque eles não conseguem nem reproduzir o clima atual, então o que é que está por detrás disso? Não, sim. Isso daí está por detrás. Duas coisas. Interesses econômicos e nos impor tecnologias que são desenvolvidas fora daqui. E, segundo, pode ter esses malucos aí do Sierra Clube, o Clube de Roma, que queiram, na realidade, controlar o mundo. E uma das maneiras de controlar o mundo seria impondo tecnologias, energia. Impondo essas ideologias, impondo regras de desenvolvimento que eles acham que tem que ser tecnologia, né? Principalmente energia, né? Tecnologia, energia, mas também a maneira de como desenvolver, né? Seguindo regras que nós ditamos. Vocês têm que se desenvolver, mas seguindo isso que nós estamos falando, seguindo esses trilhos, que é para a gente continuar sempre, Igor, como colônia. Sim, isso sim. Se o pessoal acha que o Brasil está independente, desde que Dom Pedro deu um berro aí, está redondamente enganado. Claro que não. Nós continuamos sendo colônia. Então, eu vejo que no colonialismo moderno, o neocolonialismo, como é chamado, tínhamos duas maneiras de manter um país colônia. Uma era pelo sistema financeiro, coisas que existem como Banco Mundial, FMI, Fundo Monetário Internacional, e pela tecnologia. Quer dizer, se você não desenvolve nada, você não tem patente de nada, tudo que você usa, você tem que pagar royalties, tem que pagar direitos autorais. Mais recentemente, surgiu um terceiro, que é o ambientalismo. Então, o ambientalismo é uma forma de dominação. Porque se você derruba um pedaço de pau aí da Mata Atlântica, o cara vai dizer, tá vendo? Está destruindo a floresta toda. E vem aquelas babaquices dizer que
a seca de 2014 no Sudeste foi provocada pelo desmatamento da Amazônia? Nossa, Não, nada a você ver. Isso daí... vê claramente que, por exemplo, existem dados aí no Rio de Janeiro, São Paulo. E olha só um adendo. Aliás, dois, agora que eu vi aqui, a gente já está um pouquinho a mais de 2 horas. Mas dois adendos para depois a gente terminar, Molhão. Você falou uma coisa agora que me veio à cabeça, que vai ser o grande finale. Você falou o negócio da seca 2014, né? E culparam justamente a Amazônia, né? Negócio de desmatamento. O que aconteceu, Molhão? O que aconteceu depois? Você sabe. Não, porque o Cantareira vai demorar 10 anos. Alguns, eu não vou citar nomes, mas algumas pessoas falaram. 10 anos, 20, no máximo 30 anos. E se recuperou assim de uma forma, né? Então deve ter plantado para mais de 14 milhões de árvores, eu não sei, para ter os chamados rios voadores, né? Para ter tanta chuva. Ou seja, o que você falou é a mesma coisa que ocorre com os modelos. Em 2100 vai estar todo mundo morto. Vocês vão concordar comigo. Mas as pessoas que estão vivas se escondem debaixo da cama, porque fazem as previsões, até curtas também, né, curtinhas, e não aparecem. É verdade. Aliás, você deve ter cópia de um trabalho que nós publicamos aí na revista do Instituto de Geociência da Federal do Rio de Janeiro, sobre as secas no Sudeste, 2014, e a Amazônia. Tenho. Isso foi publicado no nosso site também, no Fake Climate. Deve ter sido. Sim. Eu publiquei 2 notinhas diferentes, pequenas, para o pessoal poder ler, mas o artigo em si, ele dá uma justificativa mais técnica, mostrando que, na realidade, as chuvas do Sudeste não tem nada a ver com a Amazônia, e que a Amazônia não produz umidade nenhuma. Na realidade, fica muito claro, óbvio. Você pode partir do absurdo e fazer a demonstração. Se saísse mais umidade do que entra na Amazônia, eventualmente ela viraria um deserto. Por outro lado, se entrar mais umidade do que sai, ela viraria um lago, um pântano. Como nesses últimos anos, basicamente, provavelmente nesses últimos 5, 10 mil anos, a Amazônia está estável, é sinal de que, em média, o que entra na atmosfera sai pela atmosfera e sai pelo rio. Não tenha dúvida. Fluxo de umidade. Então, há um balanço hídrico, porque senão, ou a floresta estaria se transformando num deserto, ou se transformando num lago. Então, são essas feiras que, inclusive, até resultam de modelos, né, de clima, que circulam. E não é que eu seja um cara polêmico, não é que eu queira ser do contra, não é nada disso. É quando alguém faz uma afirmação que, sem base, eu vou atrás procurar. É claro. E, na maioria das vezes, eu me dou o trabalho de escrever uma pequena nota e divulgar para mostrar as besteiras que são faladas sem base científica concreta. Bom, Molhão. Okay? Tá bem. Ok. A gente então, já passou um pouquinho do... Foi uma satisfação. Você disse que já deu 2 horas aí, né? Acho que um pouquinho mais. Eu não sei quem é que vai ter paciência de ver esse vídeo aí, viu? Não sei. Olha, se conseguiu o nosso querido chat aqui, bastante gente. Bastante gente. Eu mesmo não teria paciência de ver esse vídeo. É muito longo. Não. Olha, é sempre uma honra receber Luiz Carlos Baldissero Molhão, seja numa palestra, num hangout, por telefone, né, as entrevistas. É sempre uma informação nova, né? É o que eu digo, a gente está sempre aprendendo, né? Que isso, obrigado, Rocha. O Rocha está aqui falando, eu assisti tudo, né? Estão perguntando aqui, são muito. Só tenho a agradecer, porque, assim, volto a repetir isso, acho que é
uma sumidade na climatologia brasileira e mundial, o senhor, sempre apresentando dados, e vai falando, né? Não tem negócio de papelzinho e aquelas baboseiras todas. Sempre com dados concretos, né, verdadeiros, e uma coisa que tem que se utilizar na ciência, pessoal. Um método científico que está sendo deixado de lado. Na climatologia, não é só o Molion que diz isso, tá? Tem outras pessoas sérias também, que é o princípio da similaridade, foi deixado de lado. Bom, doutor Molion, agradeço imensamente, tá? Não tenho nem palavras, gratidão eterna aí. Forte abraço. Igualmente, foi um prazer estar com você e com seus seguidores, e eu espero ter trazido um pouco dessa experiência, né, acumulada nesses últimos 50 anos sobre o que é clima. Como disse, lamentavelmente, com o surgimento dos supercomputadores, o pessoal hoje que está envolvido em clima não olha para fora para ver se está chovendo ou não, né? Quer dizer, se o modelo diz que vai chover e não chove, repito, a culpa é da natureza que não colaborou para que, ou não obedeceu às ordens do modelo, né? Então, também agradeço essa oportunidade, que é um registro que fica, e, eventualmente, no futuro, quando estiver bem frio, as pessoas vão lembrar de gravações como essa que nós fizemos hoje, né? Com certeza. Forte abraço a todos. Forte abraço, Até pessoal. mais. Estou encerrando. Fique na paz aí.